Fala aí, gente. Meu nome é Maurício Fernandes e esse é o programa Matraca Musical. Antes de qualquer coisa, eu quero te pedir para se inscrever no canal. Vai ali, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser notificado dos novos vídeos. Beleza? E para quem ainda não conhece o Matraca Musical, esse é um canal para a gente falar de música. A gente só vai falar de música por aqui. Nós vamos falar de álbuns, de bandas, de artistas, curiosidades, histórias e tudo isso dentro do rock, do blues e do jazz. Beleza, galera? Bom, para começar, nós estamos reformulando o programa e vamos criar quadros. E hoje estreia o quadro Falando de Blues. É isso aí, galera. Vamos falar de blues. Se liga aí. Então, e para começar esse quadro, falando de blues, eu escolhi um álbum de um guitarrista e cantor chamado Buddy Guy. Nada mais, nada menos do que Buddy Guy. E o álbum é esse aqui, ó. Isso aí, Stone Crazy é o nome do álbum do Buddy Guy. Mas esse álbum tem uma história que eu vou te contar agora. A década de 70 foi bem complicada para os músicos tradicionais de blues. O rock and roll, a disco music invadiram a América e os músicos de blues começaram a ficar esquecidos, já não gravavam mais. O próprio Buddy Guy havia gravado apenas um álbum nessa década, que foi em 1979, o álbum Hold That Play. Mas muitas bandas da Europa, muitas bandas inglesas, muitos artistas ingleses, muitos produtores europeus começaram a buscar esses músicos de blues americano para gravar, para fazer apresentações, quem sabe dar um up, até porque o blues era a base musical deles, eles eram muito fãs de caras como Buddy Waters, Howlin' Wolf e o próprio Buddy Guy. Então, o Buddy Guy partiu para a Europa e caiu na França. Pois é, Buddy Guy e banda foram parar em Toulouse, no sul da França, e entraram no Concorré Studio. Esse estúdio ainda existe até hoje, já gravou diversas pessoas famosas, muitos músicos e artistas franceses conhecidos gravaram por lá e está em atividade. O Stone Crazy é o quarto álbum de estúdio do Buddy Guy e foi gravado com a produção de Didier Tricart, um cara bem conhecido naquela época. Também vou falar um pouquinho aí sobre o que esse cara fez por esse álbum. A história é que esse álbum, ele na Europa foi lançado com outro nome, foi lançado como The Giant Blues. Ele não foi lançado como Stone Crazy. E a capa também era uma outra capa. E aí entra a história do produtor Didier Tricart. Ele criou um selo chamado Isabel só para lançar esse álbum, né, o The Giant Blues, na Europa. O nome do selo Isabel foi em homenagem à mãe do Buddy Guy, que se chamava Isabel. Para você ver como os produtores e muitos artistas europeus, naquela época, cultuavam os artistas de blues americano. Bom, agora eu vou falar sobre por que esse álbum é tão importante para mim e por que eu acho ele importante para o blues. É o seguinte, o blues foi sempre caracterizado pelo feeling, pela forma de tocar. Né? Sempre foi colocado que o blues tem que ser tocado com feeling, tem que ser tocado com sentimento, tem que ser tocado com verdade. E esse álbum, ele te traz isso. Eu acho que o Buddy Guy estava muito afim de tocar naquela época, estava muito afim de entrar no estúdio e gravar. E quando ele entrou para fazer o Stone Crazy, que foi um disco gravado ao vivo dentro do estúdio, então ele derramou ali, mostrou para todo mundo o que é tocar blues, o que é fazer blues com verdade, com feeling. Né? Hoje em dia, infelizmente, a gente vê muita concorrência musical, muita concorrência, muita técnica. Não quer dizer que isso não seja importante, mas no blues, o sentimento, a forma que você
toca, a forma que você transmite, né, a sua mensagem, seja através do instrumento, seja através das letras. Essa é a ideologia do blues, esse é o feeling. E esse disco, Stone Crazy, ele te dá tudo isso, ele te mostra tudo isso. Logo na primeira música, que tem uma introdução enorme, é uma introdução gigante, você percebe os lamentos do Buddy Guy, como foi gravado ao vivo, né? Então você ouve os gemidos a cada nota que ele dá na guitarra, cada frase que ele faz. E o vocal é fantástico, você consegue sentir o que ele está querendo dizer, sabe? Ele te dá uma verdade incrível, sabe? Puro, muito, muito feeling que tem esse álbum. O solo do meio, que também é gigante, né? É cheio também, carregado de feeling, né? Carregado de sentimento, carregado de verdade. Aí você pensa que acabou, logo vem a segunda música do mesmo jeito. E no caso, até nessa segunda música, o vocal é sofrido, sabe? É tudo. Com certeza o Buddy Guy estava muito afim de fazer esse disco, ele estava muito, muito desesperado em colocar para fora todo esse feeling que foi mostrado nesse álbum. Então eu acho muito, muito interessante para quem quer entender o que é o feeling, né? Para quem quer entender o que é o feeling blues, né? Para quem entender o que é tocar com sentimento, né? Essa característica que o blues tem. Então esse álbum é importante para isso. Então para você que está começando a ouvir blues, Stone Crazy é um grande álbum para isso, né? E felizmente a gente tem ainda esses registros, né? Para que a gente consiga entender o que é realmente tocar blues e quem sabe, né, as pessoas comecem a ouvir de novo e a deixar um pouquinho de lado essa coisa dessa competição musical de eu toco mais que você, de muitas técnicas e pouca verdade, né? Esse álbum é um álbum carregado de verdade, carregado de feeling, carregado de história, de histórias contadas, de lamentos, de murmúrios. Eu acho que vale muito, muito a pena ouvir esse álbum. E o Buddy Guy partiu para a França com uma banda enxuta. Ele no vocal e nas guitarras cheias de sentimentos, na bateria Ray Ellison, no baixo Jay Williams e na guitarra base Phil Guy, seu irmão, que faleceu em 2008. É interessante comentar que o Phil Guy nunca foi um artista famoso e conhecido assim como o seu irmão, mas o Buddy Guy sempre esteve lá junto, dando esse apoio e colocando o Phil Guy em umas situações interessantes, inclusive fazendo parte da banda, de gravações e tudo mais. Isso, na verdade, é uma característica que muitos músicos antigos de blues, de vida sofrida, que eles têm de ajudar as pessoas que também estão passando por dificuldades. Eu vou contar uma história interessante para vocês. Eu tive a oportunidade de conhecer o Legends. Para quem não sabe, o Legends é um bar que pertence ao Buddy Guy e fica em Chicago. Se você for a Chicago, vá conhecer o Legends. É super interessante porque lá dentro tem diversas guitarras que o Buddy Guy usou em diversos momentos diferentes. Tem diversos instrumentos presenteados por outros músicos, como Eric Clapton, Jeff Beck, B.B. King, os prêmios Grammy, enfim, é um museu, cara. É ótimo você conhecer esse bar. Bom, estava eu lá e fui ao banheiro. Quando eu entrei, tinha um homem alto, uma pessoa alta, com um terno branco, e ele deu um boa noite forte, né? Boa noite. E eu entrei, fui direto fazer o meu xixi, e assim que eu saí, eu dei de frente com ele, me esperando, com um pote desse tamanho de sabonete líquido. E eu praticamente estendi a mão, porque é o que ele quis te dar a entender, estendi a mão, ele colocou o sabonete líquido na minha mão e eu fui à pia lavar. Nesse momento eu estou vendo ali um pote de gratificação, né, para você colocar lá suas moedinhas, o seu dólar, né? E naquele momento eu entendi que ele estava ali para fazer esse trabalho de dar um auxílio a você a lavar as suas mãos em troca de alguma moeda, de algum dólar. Então, assim que eu terminei de lavar as mãos, ele me deu 2 toalhas de papel, eu enxuguei as mãos e, claro, deixei o meu dólar.
Ele estava ali de forma autorizada pelo Buddy Guy, uma forma que o Buddy Guy encontrou de ajudar aquela pessoa que certamente estava passando por alguma dificuldade e precisando de trabalho. Ele não era um funcionário do bar, ele estava ali fazendo somente aquele trabalho com autorização do Buddy Guy. Bom, reforço aqui, galera, para vocês que querem conhecer mais sobre blues, querem entender mais sobre o feeling, ouça esse disco, Stone Crazy, pesquise. Para você que já é músico, que nunca tinha prestado atenção, vai lá e ouve de novo o Stone Crazy. É um álbum sensacional, carregado de feeling, carregado de verdade, carregado da forma mais tradicional de se fazer o blues, com feeling, com sentimento. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do programa e te espero na próxima aqui no Matraca Musical, galera. Até mais.